Vazou o tema da redação do Enem 2024. Verdade ou uma grande bobeira? Eu sei que a gente não pode menosprezar tema nenhum, então no vídeo de hoje eu vou analisar detalhadamente esse suposto vazamento de tema, tá? A gente tem proposta de redação para falar, a argumentação que eu vou te passar que vai encaixar para todo e qualquer tema, não só para esse, porque são argumentos holísticos e repertórios holísticos. E contra resultados não há argumentos, não é mesmo? Eu vou te mostrar também no fim do vídeo uma introdução holística que encaixa para todo e qualquer tema, também para esse suposto tema que vazou ou não. É a introdução da minha aluna nota 1000, tá? E aí você vai conseguir encaixar para esse, para meio ambiente, para escultura, enfim. E eu vou te tranquilizar em relação a isso. Porque se vazou ou não, fato é que você precisa ter um modelo holístico. Imagina só, você chega lá no dia do Enem, você se depara de fato com esse tema. Muitos estudantes vão contextualizar só superficialmente, às vezes não vão saber falar, vão depender muito dos textos motivadores, vão se desesperar, pensando, eu menosprezei aquele vídeo da Bela. Não, achei que não era aquele tema. Já pensou, gente, se acontece isso? Me conta aqui, você acha que vazou mesmo ou não? E no fim do vídeo eu vou te falar qual é a minha opinião, tá? Prometo que eu vou te passar a minha opinião no fim dessa aula. Então, olha só, vamos lá de aposta de tema. Já tira print, já anota todo o conteúdo, porque é conteúdo de ouro, o pote de ouro vai transbordar. O suposto tema que vazou foi esse aqui, ó. Desemprego e suas implicações sociais no Brasil. Ah, Bela, por que que a galera tá falando que vazou esse tema? Porque, assim, a gente tem conversado muito sobre desemprego desde a época da pandemia, né? Reforma trabalhista. Então, a gente tem assuntos muito em pauta fazendo com que haja esse debate sobre um possível tema para o Enem, né? Então, eu vi várias reportagens, vários estudantes me mandaram isso. Aqui eu já dou até um spoiler aqui sobre o que eu acho, se vazou ou não vazou. Mas enfim, né, vários sites falando, possível tema do Enem pode ter vazado, Enem 2024, possível tema da redação vaza. Esse título aqui, gente, eu achei muito engraçado, mostra que muito estudante realmente não tem interpretação de texto. Olha o seguinte, possível tema da redação vaza, né? Então, ó, possível tema vaza. E candidatos, aí aqui ele já estava afirmando. Então, primeiro ele falou possivelmente, aí ele afirmou, vazou. Depois ele falou, já podem começar a preparação para a prova. Mas, gente, vamos deixar isso aqui pro fim do vídeo. No fim do vídeo eu dou, de fato, a minha opinião, tá? Então, eu recebi vários prints, recebi várias mensagens falando, Bela, pelo amor de Deus, analisa esse tema, né? Vai que isso de fato vai ser cobrado. Então, vamos conversar aqui. Vou te passar argumentos holísticos, repertórios holísticos, proposta de redação, introdução no fim. Fica até o final e já dá o seu likeinho, não é mesmo? Deixa eu contextualizar aqui essa questão do desemprego e suas implicações sociais, né? De acordo com o IBGE, o Brasil, ele teve, ó, e só uma observação, eu não sou muito fã de dados, mas eu preciso te explicar esse tema, eu preciso contextualizar ele para você, tá bom? Mas eu não recomendo o uso de dados na redação. Continuando. Segundo o IBGE, o Brasil teve uma taxa de desemprego de 9,3% no segundo trimestre de 2023, o que representa cerca de 10 milhões de pessoas desempregadas. Tá vendo por que que é uma pauta quentíssima? Tá todo mundo falando sobre isso porque tem muita gente desempregada, né? Esses números refletem a recuperação parcial, então estava pior na época da pandemia, né, após a crise da pandemia, mas ainda são elevados quando comparados aos períodos pré-pandêmicos. Beleza, então a gente tem um número exorbitante aqui de desempregados. 10 milhões de pessoas desempregadas, segundo o IBGE. É gente demais, não é mesmo? Bela, por que você não gosta de repertório? Por que você não gosta de dados? Porque esse dado aqui ele vai caber só para esse tema, é um dado muito específico. Né? Eu sou mais a favor ali do repertório que vai se encaixar para todo o tema, porque você não vai usar esse dado aqui para meio ambiente, para finanças, para educação, né? Ele é só sobre desemprego, beleza? E aí o Drauzio Varela, gosto muito, sou fã do titio Drauzio Varela, ele que é médico e escritor, ele sempre fala sobre as consequências do desemprego e da desigualdade social. Ele sempre aborda sobre isso também. E eu gosto muito, né, de citar, inclusive, sigam ele nas redes sociais, vejam os conteúdos dele. Isso daí não é só para redação, não, ó, isso aqui é para produzir tutano na sua cabeça, para você pensar, refletir, raciocinar, né? Ele discute como a falta de emprego afeta diretamente a saúde mental e física da população brasileira,
Por quê? Porque além de contribuir para o aumento da criminalidade e da precarização de serviços públicos, também faz com que essas pessoas, então deixa eu colocar aqui, ó, afeta a saúde mental e física, né? E contribui para o aumento da criminalidade, da precarização de serviços públicos, beleza? Mas por que, né, que prejudica tanto? As pessoas, elas começam a se sentir inúteis, elas começam a depender de programas governamentais, né? Muitos não conseguem emprego, começam a rodar de empregos, a trabalhar como empregos informais, por exemplo, rodar de Uber, né? Fazer alguns chamados bicos. Isso faz com que haja o aumento da pobreza, né? Aumento da taxa de criminalidade, porque a pessoa começa a pensar em roubar, né? Ela tem que colocar alimento em casa, não consegue emprego, ninguém dá oportunidade para ela, porque também ninguém está tendo emprego, né? Os grandes empresários não estão conseguindo contratar, né? A reforma trabalhista veio para prejudicar. Então a gente tem detalhes demais, tá? Em relação a esse tema. Mas tá vendo aqui que isso tudo é específico sobre esse tema e aqui eu tô só contextualizando, né? O que a gente vai falar sobre desemprego, né? E suas implicações. Então você vai pensar o seguinte aqui, ó, sobre desemprego. Por que tem aumentado? Deixa eu ver se tá dando para ler. Não, ficou ruim demais de vermelho. Vamos pro preto? Deixa eu ver. Ah, de preto ficou show. Porque aumentou o desemprego, tá? Pra gente pensar em causas pro problema, que são os nossos argumentos 1 e argumento 2. Como que isso acontece? Então, a gente vai pegar exemplificações e quais são as suas implicações. Quando a gente pensa em implicações, isso aqui, ó, tá dizendo pra gente quais são as suas consequências sociais. Consequências sociais, a gente vai trabalhar pro indivíduo, no desenvolvimento 1, e para a sociedade, no desenvolvimento 2, para a gente poder diferenciar a nossa linha de raciocínio, o nosso pensamento, tá bom? Argumento 1 aqui, ó, a gente pode colocar, por exemplo, a negligência governamental. Bela, eu tenho visto seus vídeos aqui no canal e realmente encaixa para todo e qualquer tema. Sim! Por quê? Porque o governo ele é negligente, né? Ele é ineficaz, ele pratica um descaso com diversos problemas sociais. E é o que eu sempre brinco, bota a culpa no governo. E aí a gente vai falar sobre o repertório da Hannah Arendt, filósofa Hannah Arendt, que fala o seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. A essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos. E aqui, ó, a gente vai problematizar falando dessa falta de empregos, né? As pessoas, elas têm o direito a terem um emprego, né? A serem empregadas. Ah, Bela, então o que o governo ele tem que fazer? Iniciativas para que as pessoas consigam se profissionalizar, consigam estudar, né? Porque se elas conseguirem se profissionalizar, elas conseguem se destacar de mão de obras que são consideradas desqualificadas, né? E aí elas conseguem um emprego um pouco melhor ali, né? Um salário um pouco melhor. Então, por causa disso, tá? A gente também pode falar de implicações aqui, ó, em relação ao desemprego, da fuga de cérebros, né? Quantas pessoas que têm mestrado e doutorado e que se especializaram, mas não têm emprego, por quê? Porque o país está em crise, né? Ele tem estado em crise desde a pandemia. E aí, pessoas que merecem um salário melhor, deu para entender o merecem? No sentido de que se especializaram, todo mundo merece, mas no sentido de que se especializaram mais, eles iriam receber mais, né? Os empregadores não conseguem pagar o que aquela pessoa vale, né? De acordo com a especialização dela. E aí a gente tem a fuga de cérebros, né? Vários cientistas, várias pessoas extremamente qualificadas, né? E estudiosas, elas saem do Brasil para serem bem remuneradas em outros lugares do mundo, tá? Uma das consequências é essa também. Beleza, então a gente falou aqui da negligência governamental, Hannah Arendt, com a essência dos direitos, é o direito a ter direitos. Direito ao
trabalho, né? E você pode juntar isso falando sobre a crise, tá? Que tem afetado as pessoas e também sobre a desigualdade social. Eu colocaria desigualdade social aqui no exemplo da negligência do governo. Eu falaria que cada vez mais a mão de obra desqualificada vivencia mais o desemprego, tá? E as pessoas qualificadas, elas têm pelo menos uma chance de conseguirem vagas, né, de emprego. E aí aqui a gente continua, ó, pensando nos impactos sociais, né? Tira print aqui para você poder estudar depois com calma. O desemprego tem impactos sociais profundos, contribuindo para o aumento da pobreza, da criminalidade, dos problemas de saúde mental. Quais são eles? Olha aqui, ó, é o que eu sempre falo com vocês, especifiquem. Quais são esses problemas sociais? Então aqui a gente falou, ó, pobreza, criminalidade, problemas de saúde mental. Vou deixar só assim? Não. Vou colocar como ansiedade e depressão. Né? Homens que não têm emprego, por exemplo, eles ficam extremamente ansiosos. Ah, Bela, mulher não. Sim, mas é algo cultural que geralmente nas famílias brasileiras o homem saia para trabalhar. Né? É cultural. Tanto é que muitas mulheres ficam em casa para os homens trabalharem. Mas e quando eles não conseguem emprego? E quando nem ele consegue, nem a esposa consegue? Aí o bicho pega mesmo. Né? Então, a falta de oportunidades no mercado de trabalho, que foi o que eu falei anteriormente, agrava a desigualdade social. Né? Então, aqui está só confirmando e prejudica o desenvolvimento econômico do país. Uma das controvérsias mais comuns gira em torno das políticas econômicas adotadas para combater o desemprego. Né? Quais são essas políticas econômicas? A reforma trabalhista. E aí a gente teve mais desemprego ainda. Muitos argumentos que as reformas trabalhistas recentes, como a reforma trabalhista de 2017, aumentaram a precarização do trabalho e não resolveram o problema do desemprego, enquanto outros acreditam que essas reformas eram necessárias para flexibilizar o mercado de trabalho. O que isso quer dizer aqui? Ó? Se a gente tivesse essa flexibilização, né? Eu não consigo pagar um salário na carteira CLT para uma diarista. Então, eu vou contratar ela como diarista, fazendo faxina para mim 2 dias na semana, tá? Mas isso ainda é muito difícil para ela, porque se ela tivesse um salário, ela teria a segurança de receber no fim do mês, ela teria a segurança de ter todos os direitos trabalhistas dela, né? Mas, para ela não ficar sem emprego, ela aceita trabalhar como freela ali, né? Como diarista, 1 dia, 2 dias, mas ela não tem segurança nenhuma. Então pode ser que um dia o empregador dela fale assim: olha, eu não quero mais. Pronto, ela está desempregada. Tá? Mas também, por outro lado, então por isso aqui que é essa questão da controvérsia, né? Porque, por um lado, muitas pessoas elas falam que tem que ter os direitos trabalhistas, mas por outro, o patrão não teria condição de pagar ali um CLT. Então, ele ficaria sem funcionário, porque ele não tem condição. Eu não falei com vocês que a gente está vivendo um contexto de crise? Os empresários, né, os pequenos empresários, né, e as pessoas, as famílias, não têm dinheiro ali para pagar, por exemplo, uma diarista, uma faxineira CLT. Mas consegue pagar ela 2 dias. Ela consegue fazer um cronograma, por exemplo, e trabalhar 2 dias na casa de um, 2 dias na casa do outro, para que ela não fique desempregada. Então, tem gente que fala que isso é bom, porque vai flexibilizar. Outras pessoas já falam que não resolveu o problema do desemprego. Tá bom? Então, você vai escolher a sua linha de argumentação e vai falar que o governo ele é negligente porque ele não assegura o direito do livre trabalho. Isso está na Constituição, tá? Todas as pessoas merecem ter esse direito ao trabalho. Beleza. Bela, e como argumento 2? Como argumento 2 aqui, ó, a gente pode colocar, por exemplo, a lacuna educacional. Vou colocar de azul para diferenciar. Justamente para falar dessa mão de obra desqualificada, né, que não teve uma especialização, não estudou, não teve ensino de base bom, precisou ir para o mercado de trabalho para poder ajudar e optou por trabalhos informais, tá? E aí a gente tem também pessoas que são desempregadas em relação a CLT a vida inteira, né? E estão sempre ali trabalhando de maneira informal, pegando bicos. Mas por quê? Porque não tiveram um ensino de base de qualidade, né? E aí, como repertório, a gente pode colocar o Paulo Freire. Beleza? Ah, Bela, eu tô com dificuldade.
estou com dificuldade de usar Paulo Freire. A gente pode colocar o Locke, por exemplo. A gente consegue citar a educação libertadora do Paulo Freire versus a educação opressora. Beleza? Tem vários repertórios. Vamos ler os textos motivadores aqui, ó, da proposta que eu fiz para vocês conseguirem escrever. Então, o suposto tema que vazou foi esse: desemprego e suas implicações sociais no Brasil. A gente já analisou o tema. Desemprego é o tema central, né? E suas implicações sociais é o recorte. Beleza. Então, eu tenho que falar quais são as consequências, quais são as implicações. Esse vocabulário tem que estar no meu texto, tá? Quais são as implicações para a sociedade e para o indivíduo. Texto 1. A taxa de desemprego no Brasil continua a ser uma preocupação central para o desenvolvimento social e econômico. Entre os fatores que agravam o problema estão falta de qualificação profissional, que foi o que eu falei com vocês, o avanço da tecnologia e as crises econômicas recentes, que foi o que eu também falei. Olha aqui, ó, essa daqui eu não cheguei a mencionar. O que significa isso aqui, ó? Avanço da tecnologia. É basicamente a desqualificação da mão de obra, né? A gente tem uma tecnologia tão avançada, então vamos colocar, por exemplo, o ChatGPT. Né? À medida que o chat GPT vai evoluindo, profissionais, por exemplo, de marketing digital estariam desempregados. Por quê? Porque no chat GPT a gente consegue fazer uma pesquisa ali, eu consigo pedir uma legenda, não preciso mais do profissional que fazia isso para as redes sociais. Né? Então, a gente tem esse avanço da tecnologia. Quem não souber usar vai se tornar um profissional desqualificado, uma mão de obra sucateada, e aí vai ficar desempregado mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó, uma mão de obra que saiba utilizar essas tecnologias. Além disso, a reforma trabalhista, que foi o que eu mencionei, contribui para o aumento da informalidade, intensificando a precarização das condições de trabalho. Segundo dados do IBGE de 2023, o índice de desemprego permanece acima de 8%, afetando diretamente a qualidade de vida e aumentando as desigualdades sociais. Bela, você é muito cabulosa. Você falou exatamente o que está nos textos motivadores, de número 1. Pois é, porque é holístico. A gente consegue argumentar sobre todo e qualquer tema, tá? Você consegue entender a negligência do governo e aplicar para todo e qualquer tema. Você consegue pegar lacuna educacional, cultura enraizada, né, o jeitinho brasileiro para todo e qualquer tema, tá bom? Texto 2, o desemprego não afeta apenas a renda das famílias, mas também impacta outros aspectos, como a saúde mental e o acesso a bens e serviços básicos. Aqui a gente pode falar que se a pessoa é desempregada, como é que ela vai comprar, né, ter alimentação para casa dela, pagar aluguel, aí ela é despejada, aí ela vira uma pessoa em situação de rua. Olha só como é que a gente consegue argumentar e desenvolver as nossas ideias. Uma pessoa que não consegue pagar aluguel, vou colocar aqui atrasado, né? Ela vai ser despejada, vai receber ordem de despejo e vai virar uma pessoa em situação de rua, tá? Lógico que isso vai acontecer com todo mundo, não, né, gente? Mas é o que tende a acontecer. O aumento do trabalho informal, de novo, e a subutilização da força de trabalho conservadora para uma sociedade mais desigual e vulnerável. Então, o que eu falei aqui, ó, do trabalho, do subemprego, trabalhos informais. Especialistas defendem que a criação de políticas públicas que incentivem a qualificação profissional, eu falei, e a inserção de jovens no mercado de trabalho pode mitigar os efeitos devastadores do desemprego. Então, aqui, ó, o governo ele é negligente, porque ele não cria políticas públicas que incentivem a qualificação profissional. Ah, Bela, mas tem sim. Não, mas está divulgado? Está de fácil acesso? Está todo mundo sabendo sobre isso? Tá? Então, aqui, ó, negligência governamental. Texto 4, estudo da Organização Internacional do Trabalho revela que em 2023 o Brasil é um dos países com maior número de trabalhadores informais da América Latina, com 39% da força de trabalho sem proteção social. Falta de políticas e estratégias externas para a inclusão no mercado de trabalho agrava o quadro de vulnerabilidade de milhões de brasileiros, levando a uma crescente sensação de insegurança. A precarização do trabalho tem crescido no Brasil, texto 4. Com a automação de diversos setores, muitos trabalhadores são obrigados a aceitar empregos com remunerações e condições adversas. As mudanças tecnológicas, embora permitam a competitividade do país, precisam acompanhadas de uma política robusta de inclusão e qualificação, que ó, foi o que eu falei com vocês, de aprender a mexer nas tecnologias,
tá? Então, como é que ia ficar aqui, ó, a questão das nossas consequências? Vamos colocar aqui, ó, quais são os impactos sociais, né? Você vai dividir aqui o seu desenvolvimento 1, seu desenvolvimento 2, aí você vai colocar o argumento negligência governamental, falta de políticas públicas, como que ocorre? Fica até o final, hein, para você receber a sua introdução. Como que ocorre? Né? E aqui, lacuna educacional. Tira print para você estudar depois. Então, como que ocorre? Falta de políticas públicas e aqui no desenvolvimento 2, uma qualificação precária do ensino, né? Já falamos aqui, então você vai anotar essas exemplificações aqui, beleza? Então, vamos lá, ó. Falta de políticas públicas. O repertório a gente já falou, Hannah Arendt. E aqui o repertório também Freire, Paulo Freire. Tá? Bela, poderia falar do Drauzio Varela? Pode colocar o Drauzio Varela, não tem problema. Você pode colocar o Drauzio Varela aqui, ó, peraí. Ensino precário. Porque aí a pessoa vai virar mão de obra desqualificada, tá? Eu posso usar aqui para consequência, que são as implicações para o indivíduo. E aqui implicações para a sociedade, tá? Aqui para a sociedade, ou também pode ser o contrário, né? Eu posso trocar. Para o desenvolvimento 1, eu ponho implicações para a sociedade, e para o desenvolvimento 2, implicações para o indivíduo. Então, eu posso falar sobre o aumento da violência, da criminalidade para a sociedade. Se a gente tem pessoas sem emprego, né, a gente vai ter o aumento da criminalidade, o aumento de roubo, o aumento da criminalidade, das pessoas que são em situação de rua, tá? E da violência, sensação de medo, né, de violência. Para o indivíduo, a gente tem problemas psicológicos, psicossociais, doenças psicossomáticas. Aí você tem que especificar, tá? Ansiedade. A pessoa fica muito ansiosa, muito preocupada, né? Estresse. Brigas familiares, né? A gente pode falar do endividamento, perda dos bens familiares, depressão. Não precisa colocar isso tudo não, tá? Eu que tô aqui apresentando para vocês. Por quê? Porque quando a gente tem esse tipo de recorte, implicações, é para desenvolver essas implicações, é para argumentar, tá? E colocar bem desenvolvidinho, beleza? E aqui, ó, anota a introdução. Ó, minha aluna Yasmin, deixa eu só contextualizar para quem não conhece. Minha aluna Yasmin, ela tirou 0 em um ano e no outro ano ela tirou 1000, né? Por que ela tirou 0 nesse ano aqui, ó? Porque ela deixou literalmente em branco. Ela não sabia o que colocar. Ela se deparou com o tema e ela não conseguiu colocar nada. Então, ela deixou em branco, ela tirou 0. Olha a mudança de chave, né? Ela fala aqui no podcast que a gente gravou que ela conseguiu ter uma visão muito mais ampla sobre como desenvolver as ideias, como desenvolver os temas, como argumentar. Então, ela chegou no tema do ano passado muito mais, no tema de 2023, né? Muito mais madura em relação à argumentação e confiante. Então, ela tiraria 1000 em qualquer tema. Vamos analisar essa introdução dela aqui, ó. A obra literária Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago, apresenta a narrativa de uma sociedade cega no que tange os problemas sociais. De maneira análoga, fora da ficção, a crítica do autor pode ser verificada na atual conjuntura brasileira, haja visto que muitos indivíduos não enxergam o desemprego e as suas implicações sociais. Então, aqui você vai colocar o tema do jeitinho que ele está. Dessa forma, percebe-se que a configuração de um grave obstáculo que se enraiza tanto. Aqui você vai só trocar, mas pode usar esse daqui também porque encaixaria, é holístico, né? A desigualdade social,
que a gente falou sobre essa diferenciação entre classes, mão de obra extremamente qualificada e mão de obra desqualificada, empregos informais, então seria essa informação, quanto pela inoperância estatal, tá? Então aqui ela colocou o argumento 2 dela. Logo, essas causas precisam ser analisadas e combatidas. Então, todo tema tem causas. Isso daqui é a marcação da tese dela. Essa introdução aqui, ó, se encaixaria para qualquer tema. E é por isso que, assim, e aí agora falando da minha opinião sobre se o tema vazou ou não. Primeiro ponto. E daí, se o tema tiver vazado? E daí? Não vai mudar em nada para você. Você vai conseguir escrever sobre esse tema, sobre qualquer outro tema. Você vai conseguir escrever sobre desemprego, sobre meio ambiente, sobre educação, sobre cultura, sobre política. Porque você foi preparado para isso. Você tem uma estrutura, um exoesqueleto que vai se encaixar. Lembra daquela analogia que eu falei em uma aula aqui no canal sobre o Homem de Ferro? Aquele esqueleto, a armadura dele se encaixaria para qualquer pessoa, inclusive em vários filmes a gente vê se encaixando na namorada dele, no amigo dele, né? Por quê? Porque aquele esqueleto ali, ele foi feito para proteger. O modelo holístico, ele foi feito para te proteger e ele vai se encaixar em qualquer tema. Mas é muito importante que você consiga montar o seu modelo, a sua estrutura textual. A da Yasmin vai dar certo para você, por exemplo, essa introdução? Sim. Mas e os desenvolvimentos? E a conclusão? Você precisa montar ela com essas ferramentas que eu ofereço. São mais de 16 mil opções de formações textuais e que eu te garanto, se encaixam em qualquer tema, porque foram feitas para isso. Eu construí esses textos, essas estruturas para isso. E aí a gente vai preenchendo essas lacunas com exemplificações, como eu falei com vocês, né, das doenças psicossomáticas, da negligência do governo, a gente vai colocando essas exemplificações para que também não vire um modelo pronto, tá? Porque o Enem ele já está de olho nisso, né? E nem sempre funciona, porque fica um copiar, colar, né? E aí pode ser que você não saiba utilizar, porque não era seu. Então é muito importante que você crie a sua própria estrutura. Beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ó, um link para você se tornar nosso curso nos... Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do curso dos modelos holísticos para você se tornar nosso aluno. Eu já subi para a plataforma essa semana o cronograma 5 semanas, que vai te salvar agora nessa reta final para o Enem, tá? Nós temos correção de redação como bônus. Lá você tem várias aulas de análise de temas, igualzinha essa daqui que eu fiz, né? Te conduzindo passo a passo sobre como é que você vai raciocinar no dia do Enem. Porque quanto mais análise de temas se assistir lá dentro do curso e aqui no canal, melhor você vai ficar em relação aos seus argumentos, a sua estrutura, a sua forma de pensar de uma maneira holística sobre o tema. Beleza? Ó, e segundo ponto, mas não menos importante, eu falei que eu ia falar aqui no fim do vídeo, eu vou utilizar aqui a imagem do Drauzio Varela, é cada besteira. É claro que o tema não vazou, né? E se ele tivesse vazado também, o Ministério da Educação, o INEP, nas redes sociais oficiais, iriam postar falando que não vazou, tá bom? Mas, de toda forma, você está preparado para esse tema? O meu trabalho, que é de te educar, que é de te direcionar rumo à nota 1000, foi feito. Espero que você esteja mais tranquilo, tá bom? Caso tenha vazado, INEP e o Ministério da Educação vão mandar uma mensagem, vão postar lá e eles têm um outro tema na manga. Sempre acontece, né? E quando acontece esse vazamento, que já teve isso, eles sempre têm um tema na manga, tá bom? Ah, aconteceu uma inundação, e aí eles vão fazer uma segunda aplicação tal escola. Vai ter um tema na manga. Então, o Enem, ele sempre está preparado para esse possível vazamento, né? Mas, de toda forma, se vazou ou não vazou, uma besteira, né? Isso é para deixar a galera desequilibrada. Eu espero que você tenha ficado mais tranquilo com essa aula. Deixe seu like, coloca aqui nos comentários se você acha que vazou ou se não vazou, se isso te pegou desprevenido, desesperado. E tamo junto, até a próxima aula.